Boa tarde a todos, chamo-me Ricardo Figueira e vou ser o vosso formador nesta terceira sessão do curso do SIP Architecture. Esta será a última de 3 sessões que dedicamos ao curso do SIP Architecture. Na primeira sessão vimos como conhecer o ambiente de trabalho da aplicação e como criar um esboço do edifício. Na segunda sessão vimos como introduzir os elementos de arquitetura e os espaços. E nesta terceira e última sessão, vamos terminar o exemplo que temos vindo a criar, introduzindo o mobiliário. E vamos também ver como se realiza a troca de informação com outras aplicações disponibilizadas na plataforma BIM Server Center. Vou então alterar aqui para a aplicação SIP Architecture. Podem já ver. Vou então dar seguimento ao nosso exemplo. Vou passar agora então a criar e a introduzir o mobiliário. Para isso, na parte superior vou selecionar aqui o separador mobiliário. Para poder organizar a informação do meu modelo, vou em primeiro lugar acrescentar uma layer que vou chamar mobiliário. Vou ativá-la para todos os nossos novos elementos que sejam adicionados, sejam introduzidos dentro dessa nova layer. E já agora vou também desativar aqui a layer correspondente aos espaços, para ser mais fácil o trabalho. Eu tenho várias formas de introduzir os mobiliários ao nível das vistas, tanto posso utilizar a vista 3D, como posso utilizar uma vista 2D. Neste caso vou optar por uma vista de planta em 2D. Eu vejo aqui a área de trabalho do piso 0 para começar e eu poderia, desde logo, introduzir aqui os meus elementos de mobiliário, posicionando-os onde fosse mais adequado. No entanto, neste exemplo vou utilizar como referência a máscara de arquitetura. Podemos ver assim mais facilmente que temos, portanto, previsto aqui uma mesa, mais alguns equipamentos de mobiliário e utilizando as ferramentas que estão na parte superior do mobiliário, eu vou começar então por introduzir esses elementos de mobiliário. Vou começar por a mesa, por esta zona da mesa. Vou aqui à barra de ferramentas, mobiliário, vou selecionar a opção mesa e dentro da opção mesa eu posso ver que, tal como nos outros elementos do SIP Architecture, eu tenho algumas opções. Começo pela referência, onde posso dar um nome específico ao meu elemento de mobiliário que estou a introduzir, se pretender dar. Se não quiser, não é necessário, não é obrigatório. Tenho também um nível que posso atribuir. Neste caso é conveniente atribuir um nível e como estamos a utilizar a vista piso 0 e configuramos já o piso 0 estando associado ao nível piso 0, portanto, ele automaticamente vai buscar esse nível e depois por baixo temos opções do meu elemento. Neste caso eu posso modificar essas opções, o tipo de mesa, vou escolher outro tipo, neste caso seria mesa de jantar. Tenho também algumas opções em termos de material, vou trocar aqui para metal, em termos de forma, vou escolher uma retangular, que se aproxima mais à que eu tinha atrás, e em termos de dimensões, posso vir aqui agora e alterar, mas se calhar esta dimensão é mais adequada. Portanto, eu clico e podemos ver em primeiro lugar que tenho o meu elemento, eu vou posicioná-lo à cota 0, podem ver as coordenadas de captura no canto inferior direito do objeto mobiliário e tenho também a orientação, ele neste momento está orientado na horizontal, eu vou aqui a esta opção, vou rodá-lo e agora sim, fica na vertical. Eu posso posicioná-lo desta forma, simplesmente fazendo aqui zoom e com cuidado posicionar onde ele se encontra. Esta seria a forma que eu teria de colocar um primeiro elemento de mobiliário. Eu vou prosseguir, introduzir os elementos seguintes. Vou agora dar continuidade aqui e vou selecionar as cadeiras. Portanto, vou selecionar aqui a cadeira do modelo IMS, carregar em aceitar. E neste caso eu vou mostrar também que nós podemos utilizar, tal como fazemos em muitos outros casos no SIP, capturas a partir das máscaras. Para isso eu vou aqui
é a opção correspondente na barra de ferramentas. Vou ativar as capturas. Vou deixar estar aqui o ponto médio, que me vai servir. Neste caso, vou orientar também a cadeira para a direita e assim podemos ver que eu vou posicioná-la. Vemos também a cota, novamente, a cota 0. Ok. 1, 2, 3. Vou rodar a cadeira. 3. Botão direito do rato para terminar a introdução do meu elemento de mobiliário. Vou continuar, vou agora passar para a parte do sofá. Basta-me escolher na barra de ferramentas. Vou trocar aqui para tipo 1 Barcelona. Vou aumentar, por exemplo, assim um pouco maior. Podemos ver que não se encontra orientado, mas também que é um pouco grande. Para isso, basta-me ir em cima, clicar outra vez sobre o mesmo elemento e alterar. Vou diminuir aqui o número de lugares, diminuindo a dimensão. E agora sim, parece mais adequado ao que estava previsto. Mais uma vez, recordo que nós estamos a introduzir estes elementos à cota 0 e vamos ver agora como introduzir aqui esta mesa onde possivelmente estará posicionado o televisor. Eu aqui tenho algumas opções, poderia utilizar mesas, que nós temos mesas baixas, mas vou optar por utilizar aqui a opção bancada. Neste caso, vou utilizar a opção bancada, vou começar ali, ok? Vou por aqui fora até este local e vou dar outro clique. Se repararam, esta introdução é um pouco diferente. Neste caso, eu introduzi a dimensão deste elemento e só depois é que tenho acesso às opções. Portanto, podemos ver aqui que eu tenho um comprimento de 1,30 m. Foi o comprimento que introduzi. Tenho aqui algumas opções. Vou alterar aqui a profundidade, que não quero que isto seja tenha uma profundidade tão grande, e a altura também. Nos dois casos, vou alterar isto para 400 mm. Vou fazer uma mesa baixa e vou também alterar aqui a cor da parte inferior para este cinzento mais carregado. Ok, vou aceitar e o programa criou-me ali o meu elemento. E vou agora então posicionar sobre este elemento um televisor. Aqui nesta opção tem aqui um televisor com pé, podia ser de parede, mas vou alterar aqui um pouco as dimensões. Carregar no aceitar. Em primeiro lugar, está orientado ao contrário. Mas reparem num pormenor, ele está a ser colocado à cota 0. Neste caso, aquilo que eu posso fazer é alterar a cota de introdução, introduzindo aqui um deslocamento. Aqui no modo de introdução mantenho 2D. Eu estou numa introdução 2D, portanto, vou manter essa opção. Vou selecionar aqui a opção deslocamento e vou dizer que quero colocar isto, então, a 40 centímetros do nível. E podemos ver agora que a cota de introdução já está aí em 40. E vou posicioná-lo, então, no local. Botão direito para terminar o comando. E agora vou optar também por rodar um pouco este equipamento. Clicar na opção correspondente. Vou clicar sobre o objeto. Surge-me agora aqui esta opção. Se eu deslocar o cursor para aqui, posso agora clicar e rodar ligeiramente o meu objeto. Outro clique. Botão direito para sair do comando. E pude, então, rodar um pouco este objeto. Se nós quisermos ver um pouco qual é o aspecto que temos dos elementos que introduzimos até ao momento, podemos utilizar aqui uma opção para girar o modelo. Mesmo estando numa vista 2D, a vista 2D é construída a partir de um corte com uns limites de altura. Portanto, se eu utilizar o comando de pressionar a roda do rato e ao mesmo tempo pressionar a tecla Shift no teclado, eu vou poder girar. E ao girar eu vou transformar esta vista 2D numa vista 3D e vamos poder ver, de alguma forma, os objetos que nós acabamos de introduzir agora num 3D. É uma forma rápida de vermos se estamos a introduzir corretamente os elementos. Para voltar para a vista anterior, basta oprimir Alt 4 no teclado e ele volta para a vista pré-definida, que é a vista do plano de trabalho. Vou continuar a introduzir, eu vou introduzir aqui mais alguns elementos de mobiliário. Vou introduzir aqui
portanto, uma bancada neste local. Portanto, aqui seria melhor introduzi-lo ao contrário. Não daqui para ali, mas daqui da esquerda para a direita. E neste caso a profundidade vou alterar isto para 700 mm e vou alterar a altura para 900 mm. Portanto, ficará aqui uma ilha central. Vou da mesma forma introduzir também aqui uma bancada nesta zona da cozinha, a todo o comprimento. As opções são as mesmas. E vou agora completar um pouco esta informação, por exemplo, adicionando o fogão, não exatamente o fogão, mas sim a placa vitrocerâmica, que posso colocar aqui em cima. Neste caso posso fazer zoom. Reparem que a placa não está orientada conforme deveria estar. Tenho que girar aqui o sentido. E agora vou posicioná-la aqui aproximadamente. Eu poderia utilizar depois as opções de deslocamento para posicionar este objeto. Um pormenor aqui também importante. Preciso de ativar a opção deslocamento para introduzir a placa na sua posição certa, neste caso a 90 centímetros, não a cota 0. Ok, agora vou encontrar o local, um clique e está. Introduzi então aqui a placa. Botão direito para terminar a introdução deste elemento e já que introduzi aqui a placa, vou continuar e vou introduzir agora o exaustor superior. Vou ativar aqui a opção exaustor e vou orientá-lo no sentido correto, neste caso ao contrário, desta forma, e vou posicioná-lo também aproximadamente aqui por cima da placa. Desculpa, neste caso falta ativar novamente aqui a opção correspondente e colocar o exaustor à cota de 1.6. Agora sim, um clique e temos o exaustor posicionado. Botão direito do rato para terminar a introdução destes elementos e vou completar agora um pouco aqui a informação, introduzindo do lado esquerdo, por exemplo, aqui o micro-ondas. Micro-ondas, vou ter que o rodar também para este lado. Vou novamente ativar aqui a opção da altura e vou colocá-lo aqui. Ok, por fim, vou terminar a introdução destes elementos com a introdução de um frigorífico. Vou aumentar aqui para 2 portas e posicioná-lo neste local, por exemplo. Ok. Portanto, vimos então como introduzir aqui alguns elementos do mobiliário ao nível da sala e cozinha do piso 0. Vamos agora alterar para o piso 1 e vamos continuar a introduzir outros elementos. Vou agora mostrar aqui como é que podemos introduzir a cama. Para isso vou ativar a opção correspondente aqui no grupo de opções do friso superior. Vou alterar aqui as dimensões para umas dimensões um pouco maiores, que correspondam àquilo que eu tenho previsto no meu modelo. Vou alterar também aqui a cor, uma vez mais. Vou aceitar. Uma vez mais a orientação. Vou escolher aqui aproximadamente este local. Okay? E agora vou tratar aqui das mesas de cabeceira, que neste caso vou fazer através desta opção. Tinha outras opções, mas vou optar aqui por esta opção para fazer aqui uma mesa. Se reparem, a introdução é feita da mesma forma, no entanto ele vai-me buscar os dados anteriores. Eu vou alterar aqui a profundidade para 400 mm e a altura também para 400 mm. Tenho uma de um lado, vou agora introduzir outra do outro. Neste caso estou a optar pela introdução desta forma, mas poderia também utilizar a opção de cópia para introduzir esses elementos. Vou agora aqui passar para esta zona e vou introduzir os armários.
Portanto, um armário que neste caso, vou desativar aqui, a captura irá aproximadamente até aqui, irá ter 2,40 m de comprimento, uma profundidade não de 800, mas sim de 700, com 4 portas, e vou também alterar aqui um pouco as cores, modificando o aspecto do armário. E cá está. Vou agora introduzir o outro armário deste local. Não será, terá arranque aqui, mas sim arranque deste lado, cerca de 1,20 m. E neste caso apenas com 2 portas. Ok, terminei deste lado a introdução dos armários. Vou agora passar para a parte da WC e vou introduzir alguns aparelhos sanitários. Portanto, neste caso vou começar aqui pelo lavatório. Vou selecionar aqui que quero um lavatório com armário dentro das opções e vou alterar aqui para esta dimensão, parece-me mais aproximada àquilo que eu pretendo. Vou ativar aqui as capturas e vou tentar posicioná-lo aqui no sítio que estaria previsto. Ok? Vou agora continuar e vou passar para a introdução de uma bacia de retrete. Também já está orientada de acordo com aquilo que eu pretendo. E por último, a banheira, que neste caso vou alterar também um pouco as dimensões. Posicionando-a neste local. Muito bem, com a introdução da banheira, terminamos aqui a introdução dos nossos elementos de mobiliário e aparelhos sanitários. Se viermos aqui ao modelo BIM, na parte superior, podemos ver também tabelas com a descrição dos elementos e a posição onde se encontram, etc. Alguns dados que podemos depois também modificar. Muito bem, com a introdução destes elementos de mobiliário, terminamos assim o projeto de arquitetura que serve de base a este curso. Vamos passar agora à parte das trocas de informação com outras aplicações que nos vão depois permitir obter outros resultados. Portanto, eu acabei esta introdução. Obviamente que pretendo colaborar com outros colegas para o desenvolvimento deste projeto, que será constituído por outras especialidades, mas pretendo também ter mais resultados, mesmo dentro do projeto de arquitetura. E o primeiro passo que eu devo fazer é exportar este projeto. Portanto, eu vou exportar em formato IFC, vou designar este modelo como, por exemplo, Casa M Arquitetura. Ao oprimir exportar, ele irá-me exportar este projeto para a plataforma BIM Server Center. Depois de exportar, ele utilizará aqui o BIM Server Center Sync para subir o projeto para a nossa plataforma. Eu tenho já aqui a plataforma aberta com o projeto já exportado. Podemos ver aqui. Ele vai nos aparecer aqui diretamente, vai estar disponível na plataforma e através de todos os processos que a plataforma permite. Por favor, consultem outros webinars que nós temos que explicam melhor o funcionamento da plataforma e a relação que a plataforma tem com as várias aplicações SIP. Neste momento vou-me focar um pouco mais aqui nos fluxos de trabalho que derivam do projeto de arquitetura. Vou voltar então aqui à nossa apresentação e vou mostrar então que nós desenvolvemos o projeto de arquitetura. Agora, através da plataforma BIM Server Center, vamos então poder comunicar e obter outros resultados com outras aplicações. Eu organizei aqui um conjunto de aplicações
umas que são complementares ao projeto de arquitetura, como podem ser o OpenBIM Layout, para a obtenção e impressão de desenhos de arquitetura, e o OpenBIM Cost Estimator para a obtenção de medições e orçamentos a partir do projeto de arquitetura. Temos depois outras aplicações específicas para os casos em que queremos realizar análises térmicas ou análises acústicas, como podem ser o OpenBIM Analytical Model e o OpenBIM Construction Systems, que vamos ver de seguida, e depois teremos todo um largo conjunto de aplicações que poderemos utilizar, quer para exportar a informação, portanto, informação que comunica ou que viaja, digamos, do CIP Architecture para estas especialidades, e o mesmo também acontece destas especialidades que viaja de volta para o CIP Architecture. Então, vamos começar por apresentar aqui algumas aplicações, o OpenBIM Layout e o Cost Estimator, que nos permitem complementar o projeto de arquitetura. Eu vou saltar então aqui para o Layout, que temos aqui. Esta aplicação OpenBIM Layout é uma aplicação que dentro em breve terá uma grande atualização, será melhorada substancialmente, e de momento os princípios de funcionamento serão aquilo que eu quero explicar, porque a nova aplicação trará muitas ferramentas novas e será um pouco diferente daquilo que temos, mas os princípios vão se mantendo. A ideia desta aplicação OpenBIM Layout é que nós vamos ter que criar cenas. Portanto, as cenas são as representações que nós temos, 2D ou 3D, e essas cenas depois vão ser complementadas e vão ser incluídas em desenhos que nós vamos poder imprimir. Um exemplo disso é esta cena 3D que nós podemos ver aqui, que eu criei especificamente. Portanto, eu escolhi esta orientação, escolhi este tipo de apresentação e guardei-a com o nome cena 3D. Esta cena vou poder reutilizá-la mais tarde, assim como, por exemplo, a cena piso zero. Esta cena tem por base a planta piso zero, obviamente, mas eu acrescentei informações por cima. Neste caso, fui cotando a minha planta e fui acrescentando informações específicas, criando anotações que me serão úteis para a apresentação do meu projeto. Estes casos, assim como o corte que podemos ver aqui, vão ser utilizados para depois criar uma representação. Então, vamos aqui à impressora para ver o desenho. Eu tenho já criado aqui um primeiro desenho, chamei de desenho 1, que se editar podemos ver que é constituído por 3 cenas, piso 0, corte 1 e cena 3D. Estas são as opções, eu vou aceitar aqui. Vou aceitar também aqui, tem aqui algumas opções, não vou preencher, mas se continuarmos aqui, ele vai-me então gerar o meu desenho. Vou dizer aqui que não, para não me voltar a criar a folha, e cá está. Eu tenho uma primeira folha, que se ativar aqui a opção pormenorizar, podemos ver, tanto que ela é constituída por um lado por o corte, que eu disse, pela minha planta cotada, que eu já tinha cotado e anotada, e inclui também aqui uma cena 3D, portanto a representação em 3D do edifício para ser mais fácil. Portanto, como disse, esta aplicação vai sofrer brevemente alterações, mas estes princípios de funcionamento vão se manter. E vou sair desta opção. Vou agora alterar para a aplicação OpenBIM Quantities. Esta aplicação tem por objetivo específico ler todo o modelo BIM, não especificamente o da arquitetura, mas a partir da leitura do modelo BIM e de um conjunto de critérios de medição, nós vamos poder extrair as quantidades e, se quisermos, orçamentar o nosso projeto. Nós podemos ver aqui o nosso projeto já exportado para a plataforma, como podem ver aqui, e neste projeto aqui eu tenho aqui do lado esquerdo toda a constituição. Por exemplo, se vier aqui às portas,
nós podemos ver que ele está a ler do modelo BIM todas as portas que eu introduzi, porta de entrada, outra porta de entrada que eu na altura utilizei aqui, as portas interiores, que tenho duas, todas elas me vão aparecendo aqui, e na parte inferior tenho informação que me vai ser útil para poder depois gerar as minhas medições. Eu, neste caso, criei apenas aqui um critério de medição para me fazer a extração das quantidades de pavimento flutuante do quarto, por exemplo. Podemos ver aqui, então ele vai fazer a extração e a partir da área do quarto, da área útil do quarto, descontendo ali as paredes, como podem ver, ele vai-me extrair a área de pavimento flutuante, cerca de 29 metros quadrados. Esta informação que nós podemos obter a partir dos critérios que introduzimos vai depois nos permitir apresentar listagens com essas medições e, se tivermos também configurado o programa, com a apresentação do orçamento. Por favor, consultem o webinar específico desta aplicação para poder obter mais informações sobre o seu funcionamento. Vamos então encerrar aqui. Eu vou voltar para a nossa apresentação. Vimos então até agora estas aplicações complementares. Vamos ver agora o que é que devemos fazer para realizar uma análise térmica e acústica. Portanto, recordo que para que possamos fazer esta análise térmica e acústica, o nosso modelo de arquitetura deve ter espaços introduzidos. Esses espaços, depois, através da aplicação OpenBIM Analytical Model, como vamos ver agora, vão ser utilizados para criar o modelo analítico que será utilizado pelas aplicações de térmica e acústica. Estamos a ver aqui o processo de criação, que não vimos até ao momento, portanto, a criar o projeto a partir da plataforma BIM Server Center. Nós vamos buscar aqui um modelo. Dentro do OpenBIM Analytical Model, podemos ver aqui o modelo físico, digamos, constituído pelas portas, paredes, lajes, e a partir da informação que está introduzida no programa, nós vamos poder gerar um modelo analítico. Esse modelo analítico que podemos consultar agora é constituído pelas superfícies opacas, superfícies envidraçadas, pelas arestas, pelas sombras, etc. Nós, nesta aplicação, podemos ainda criar o agrupamento de espaços correspondentes aos programas de térmica e de acústica, que não são exatamente iguais, e depois podemos exportar esta informação para que os programas específicos de térmica e de acústica a possam utilizar. Eu vi esta informação aliás, mostrei esta informação para a construção do modelo analítico. Relativamente à constituição das paredes, ela também pode ser dada nessas aplicações específicas de térmica ou de acústica, ou podemos utilizar esta aplicação OpenBIM Construction Systems para também descrever as soluções construtivas. Vemos aqui como descrevemos uma solução da parede exterior e agora atribuímos aqui a uma determinada parede exterior. Se exportarmos esta informação para a plataforma, depois as aplicações de térmica e de acústica vão ser capazes de a reconhecer para detalhar a constituição desses elementos de envolvente. E, por fim, vamos ver a relação que nós temos entre o modelo de arquitetura e outras especialidades. Vemos aqui o exemplo da especialidade de estruturas, onde, uma vez mais, vamos criar aqui um modelo de estruturas a partir da informação que nos chega do modelo de arquitetura. Nós só precisamos de selecionar, então, aqui um projeto novo a partir do BIM Server Center, selecionando o projeto em causa que estamos a trabalhar e, a partir daí, vamos ser capazes de extrair informação como os pisos. Vamos configurando, dando aqui as camadas de enchimento, para que a laje estrutural seja criada à cota que pretendemos. Vamos extrair informação, como também ali as paredes. Vamos configurar, criando aqui o nosso ficheiro, passando por todos estes passos de criação do ficheiro, que o programa nos vai alertando. E a partir daí podemos ver, por exemplo, aqui as lajes. Neste exemplo não criamos os pilares. Se tivéssemos criado, eles apareceriam já aqui, o programa interpreta os pilares. Neste caso vemos apenas
envolvente do meu modelo, as lajes que estão previstas, e se tivéssemos, se fosse necessário, poderíamos também aqui importar máscaras na mesma para poder complementar essa informação. Depois de criado o nosso modelo, nós podemos analisar diretamente dentro do CIPECAD, portanto, pelo engenheiro de estruturas, ele pode chegar aqui e analisar o seu modelo face ao modelo de arquitetura que existe. Pode, inclusivamente, consultar informação específica, clicando sobre os elementos, consultando alguma da informação que foi exportada para a plataforma, e no final deve-se devolver a informação de estruturas para o projeto. Vamos ver mais alguns casos. Aqui o caso dos programas de abastecimento e drenagem de águas, onde nós vamos ser capazes de reconhecer os equipamentos sanitários que introduzimos. Portanto, ele vai criar um modelo, portanto, como cria um modelo a partir da arquitetura, reconhece desde logo os pisos, reconhece a posição do edifício no espaço, que é muito importante. Depois de configurado, vemos aqui já a associação das bibliotecas, portanto, associando aqui o nome é igual, mas estamos a associar os elementos que existem no IFC aos elementos da biblioteca interna do programa, e a partir daí, como podemos ver, vamos aqui ao piso 1 e na parte superior vemos aqui que ele já detecta os elementos que existem, a banheira, o lavatório e a bacia de retrete, que podemos ver aqui do lado esquerdo, se encontram ali consultando o modelo de arquitetura. Isto acontece noutras especialidades. Outro exemplo seria aqui o caso da aplicação CIPELEC Electrical Mechanisms, que nos vai reconhecer a existência de eletrodomésticos que necessitam de alimentação elétrica e vai nos avisar da necessidade de colocar tomadas nesses locais. Portanto, estas seriam algumas das trocas de informação que nós poderíamos fazer. Vamos ver agora o inverso, portanto, a devolução de alguma informação por parte das especialidades e como é que elas nos vai chegar ao CIP Architecture. Para isso vou voltar novamente então aqui ao CIP Architecture e eu tenho já criado no meu projeto um modelo de estruturas que vai ser agora reconhecido. Portanto, se eu vier aqui, podemos ver que já tenho aqui um novo modelo de estruturas, vou aceitar para importar esse modelo e vou criar uma vista específica para poder visualizar esse modelo aqui diretamente no programa CIP Architecture. Cá está, ele já importou. Vou simplesmente aqui duplicar esta vista. Vou criar uma vista nova, que vou chamar 3D de especialidades, e vou acrescentar aqui então a parte da estrutura. Vou desativar aqui a máscara, neste caso não quero. Podemos ver que já aparece então aqui por baixo a estrutura, podemos ver aqui as fundações, mas possivelmente torna-se mais fácil se voltar aqui ao separador arquitetura, aqui a opção cores. Vou selecionar aqui, vou colocar, por exemplo, 20% de opacidade para tornar os meus elementos transparentes e desta forma sim já consigo ver agora bem os meus elementos de estrutura aqui dentro. Portanto, desta forma simples podemos voltar a importar informação das outras especialidades para dentro da arquitetura e analisar de que modo é que essa informação nos está a chegar. Se quisermos realizar uma análise de colisões, nesse caso, recordo que temos aplicações específicas para fazerem isso, o Model Checker, OpenBeam Model Checker, que podem utilizar também. Pronto, e com esta última informação, terminamos este curso do CIP Architecture. Vamos passar então agora à fase de perguntas e respostas. Podem para isso utilizar a zona de questões da aplicação GoToWebinar para escreverem as vossas perguntas. Vamos então aguardar um pouco para escreverem as perguntas. Aqui uma primeira pergunta colocada pela Madalena Silva, que nos diz que, portanto,
que agradeço a sessão, mas não pôde assistir às sessões anteriores, poderia ter acesso a elas em vídeo. Sim, eu posso dizer que todas estas sessões estão disponíveis na nossa página em topinformatica.pt e também no nosso canal do YouTube. Portanto, dentro de dias esta sessão também estará lá disponível. Para além destes vídeos do curso de SIP Architecture, encontram muitos outros vídeos com o funcionamento das nossas aplicações. Uma outra pergunta do Márcio Santos, se na nova versão do layout será possível gerar desenhos para CAD. Sim, nesta versão também é. Eu aqui dentro mostrei apenas que nós poderíamos ir à impressora e imprimir, mas recordo que como periférico de saída, digamos, como resultado de saída eu tenho um desenho da DWG, portanto ele vai-me gerar um desenho da DWG ou, em alternativa, posso escolher aqui uma plotter específica e plotar o meu desenho. Uma outra questão é por Roberto Pereira. Se é possível fazer renders? Não, de momento ainda não. A nova aplicação layout terá desenvolvimentos que não serão exatamente renders, mas que vai permitir melhorar a apresentação, como vão poder ver. Pergunta também se a base de dados de mobiliário é muito vasta. De momento, digamos que não é muito vasta. Fui mostrando de alguma forma as opções que nós temos. Nós podemos entrar e modificar de alguma forma estas dimensões dos nossos elementos. A ideia é que nós pretendemos que seja simples de momento e que dê a possibilidade ao utilizador de introduzir todos aqueles elementos que possa utilizar no dia a dia num projeto. Mais algumas questões, deixe-me ver aqui. Portanto, pergunta o Helder Costa se esta modulação BIM funciona em outros programas BIM. Sim, de certa forma esta modulação BIM que eu estou a fazer da minha arquitetura nos restantes programas da SIP está pensada para uma utilização de uma forma mais direta com a nossa plataforma BIM Server Center, exportando e atualizando diretamente, tornando aqui processo simples para o utilizador. Contudo, este processo passa pela criação de ficheiros IFC e de ficheiros noutros formatos abertos que nós podemos consultar se formos ao nosso sincronizador e formos à pasta onde temos armazenados os nossos projetos. Basta aceder aqui a esta pasta, aceder ao projeto em causa e lá dentro vão encontrar o ficheiro IFC que exportamos a partir da nossa arquitetura. E esse ficheiro pode perfeitamente depois ser reutilizado em qualquer aplicação que reconheça ficheiros em formato IFC. Pergunta-nos também o Rafael Raposo se vai ser possível inserir elementos IFC de bibliotecas externas. De momento não temos nada ainda em desenvolvimento, mas é algo que já pensamos internamente em utilizar essa opção. De momento ainda não temos qualquer tipo de desenvolvimento nesse sentido. Não sei se há mais alguma questão. Aqui parece que fui respondendo a todas as questões que me foram chegando. Se não houver mais questões, dou por terminada então esta sessão. Agradeço a vossa presença, espero que tenham gostado destas 3 sessões do curso de SIP Architecture e, assim sendo, despeço-me agradecendo a vossa participação e uma boa tarde a todos.